Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? Grupo Casas Bahia levanta 620 milhões de reais em follow-on. Bom, Grupo Casas Bahia é a antiga Via, que antes se chamava Via Varejo, que foi uma fusão entre duas operações que a gente vai contar aqui nesse BTC News, fez um follow-on na semana passada e as ações despencaram. Vamos entender um pouco do histórico, os financials da companhia e por que o mercado financeiro está tão pessimista em relação à empresa. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui com o histórico para chegar no Grupo Casas Bahia. Então, ó, como eu falei para vocês, o Grupo Casas Bahia, ela foi a fusão entre duas grandes operações, Casa Bahia e Ponto Frio. Então, ó, peguei uma notícia aqui do dia 18 de abril de 2013. CAD autoriza a fusão entre Casas Bahia e Ponto Frio e se tornou um dos maiores players do varejo aqui no Brasil. Perfeito. Qual que era a ideia? A ideia é que com escala você conseguiria ter o market power suficiente para conseguir fazer essa empresa ser muito mais rentável. Só que as coisas não foram caminhando do jeito que os executivos estavam pensando. Então, a notícia do dia 1º de julho de 2019. Brasil Journal. Via Varejo, o plano de Fulcherberger para voltar ao topo. O que aconteceu aqui? Eles trocaram o management, colocaram um CEO novo para tentar criar a sinergia entre as operações e, eventualmente, entregar o resultado de uma operação tão grande. O problema é que logo depois que o novo CEO entrou, ele já encontrou uma fraude contábil. Então tá aqui, ó, notícia do dia 13/12/2019. Via Varejo encontra fraude contábil de até 1,4 bilhão de reais. Aí foi encontrado um erro, principalmente na provisão de risco trabalhista, que fez com que a empresa tivesse que fazer essa provisão naquele momento e, obviamente, os resultados da empresa, que no passado pareciam ser muito bons, na verdade não eram, né? E aí o que aconteceu? A gente sabe, começou a pandemia, varejistas passaram por muito aperto, principalmente nesse período, e aí a Via foi obrigada a fazer uma emissão de ações. Então, ó, no dia 7 de maio de 2020, Via Varejo prepara oferta de ações de 5 bilhões de reais de valor. Qual foi o problema? O problema é que o risco era muito alto, mas a empresa precisava de capital. Então ela lançou uma oferta com uma expectativa de captar 5 bilhões, mas captou 3. Então, ó, notícia do dia 4 de junho de 2020. Via Varejo lança oferta base de 3 bilhões de reais. E aí ela deu uma bela aliviada no caixa naquele momento. E até para dar tempo para o CEO conseguir executar a nova estratégia da companhia, né? Só que 3 bilhões também não era suficiente porque a operação ainda estava muito deficitária. O que aconteceu? No dia 18 de abril de 2021, tá aqui, ó, Brasil Journal, crédito, Via Varejo vai lançar 1 bilhão de reais com debêntures sustentáveis, né? Conseguiu fazer emissão, não conseguiu pegar 1 bilhão, mas foi quase, 950 milhões de reais. Então, deu uma bela reforçada de caixa, mas começou a aumentar bastante o nível de endividamento da companhia, né? E aí, o que aconteceu? Eles não conseguiram resultados satisfatórios ali no ano de 2021, nem no ano de 2022, e o caixa estava acabando. O que eles fizeram? Mais uma mudança de management. Quem é Renato Franklin, o novo CEO da Via? Isso daqui é uma notícia do dia 3 de abril de 2023. Trouxeram um executivo da Vale para ser o novo CEO da companhia, para ver se esse novo CEO conseguiria dar um jeito aqui na operação, dado que 2022 foi muito ruim e 2023 começou muito mal, principalmente com o caso Americanas. E a gente vem acompanhando aqui que o varejo não está fácil, né? E aí o que aconteceu? Para conseguir ter um pouco de tranquilidade para executar a estratégia, foi a mercado novamente e emitiu mais debenture. Então vamos lá. Via captar 1,1 bilhão com debentures para rolar dívida de curto prazo, mas o custo foi alto. Isso daqui foi uma notícia do dia 17 de junho de 2023. Então ela conseguiu captar mais 1 bilhão, já tinha captado 950 milhões antes, para conseguir ter um alívio de caixa, para conseguir executar. Qual foi o grande problema? É que os resultados em 2023 estão péssimos. Então, a notícia do dia 10 de agosto de 2023, na Via, um resultado ruim, já esperado, e um plano para sair dessa situação. Então, o Renato Franklin, que é o atual CEO da companhia, tá, contou nessa notícia o que ele estava pensando para conseguir fazer a operação ser rentável. O que aconteceu? Não conseguiu até agora. E agora a gente entra na notícia principal. Vamos lá.
O grupo Casas Bahia, antiga Via, acaba de precificar suas ações para o follow-on, preparado para ajudar a aliviar suas dívidas. O Neofeed apurou com duas fontes que o preço ficou em 80 centavos por ação, um desconto de 28% do preço de tela. Então eles só conseguiram fazer essa emissão colocando um belo de um desconto para quem fosse entrar nessa nova emissão de ações. No final, a companhia captou aproximadamente 620 milhões, bem abaixo do 1 bilhão de reais que esperava. Então, de novo, ela tentou fazer uma captação num determinado valor, não teve demanda suficiente, captou só 620 milhões. A oferta teve uma demanda 1,5 vezes o book. Os acionistas de referência, que é o Michael Klein e o Rafael Klein, entraram com cerca de 20% da oferta para não serem diluídos. Ou seja, os próprios acionistas tiveram que entrar nesse follow-on para não ser diluído, ou seja, perder participação, mas os minoritários foram todos diluídos, quem não entrou, obviamente, nesse follow-on. Uma fonte que esteve a par das negociações disse que menos estrangeiros entraram na oferta. Quase 80% dos investidores são locais. Então teve muita gente que entrou achando que esse negócio era uma boa. Vamos analisar um pouco dos financials daqui a pouco. O grande desconto no preço se deve às preocupações com o cenário macro, o setor e a própria companhia, né? O Grupo Casas Bahia está em plena reestruturação e não é novidade para ninguém que a empresa precisa de dinheiro para aliviar o caixa. Mas a companhia ainda espera que entrem mais 500 milhões de reais dessa oferta ao longo dos próximos 12 meses. Por quê? Isso porque os investidores que entraram têm garantias para comprar o papel da companhia por 80 centavos ao longo desse período. Então é como se fosse uma opção de compra a 80 centavos. Se a ação subir até, sei lá, R$ 3, eles podem exercer essa opção e eles vão comprar essas ações a 80 centavos. Então, provavelmente, esses 80 centavos vai segurar o valor da ação pelos próximos 12 meses, né? Abre aspas. Isso dá a possibilidade desses investidores ganharem com a ação. Se ela subir para R$ 2, eles poderão comprar pelo preço do follow-on em até um ano. Diz uma fonte a par da negociação. BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil e UBS Brasil Corretora de Câmbio foram contratados para coordenar a oferta. Bom, então, vocês já viram que a empresa está só vivendo de captação de mercado, ou de acionistas, ou de dívida. E isso daí está preocupando bastante e está trazendo um impacto negativo nos seus financials. Vamos lá? Então, ó, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, a gente está vendo aqui o resultado fechado dos primeiros 6 meses de 2023. Então, ó, GMV bruto cresceu 1,3%, ou seja, andou de lado. GMV, só para a gente relembrar, são todos os valores transacionados na plataforma, mesmo porque ele tem marketplace. Em termos de receita bruta mesmo, a tendência desses primeiros 6 meses foi de zero de crescimento, 0,4%, chegando a 17,7 bilhões de reais. Receita líquida caiu 1,3%, chegando a 14,8%, por causa do aumento do imposto, e a margem bruta caiu quase um ponto percentual, chegando a 30,3%. EBITDA ajustado ainda é positivo, mas a gente sabe, EBITDA ajustado é marretado, 1,143 bilhões aqui. No entanto, a margem EBITDA caiu de 9,1% para 7,7%. Tá? O que fez a empresa chegar num prejuízo líquido de 789 contra um lucro nos primeiros 6 meses do ano passado de 24 milhões. Então a empresa estava em break-even no ano passado, agora está em prejuízo. Bom, por que a empresa tem 1 bilhão 143 aqui de EBITDA e tem um prejuízo líquido? Por causa do resultado financeiro negativo. Então vamos dar uma olhada? Então, ó, nos primeiros 6 meses aqui, ó, o resultado financeiro ele tinha sido 1 bilhão aqui negativo nos primeiros 6 meses de 2022, agora já está 1 bilhão 628, ou seja, cresceu esse prejuízo financeiro em 60% de um ano para o outro, que comeu todo o resultado financeiro, todo o resultado operacional, desculpa, e que trouxe, obviamente, o patamar de rentabilidade líquida da empresa para negativo, né? Bom, por que o mercado está tão pessimista? O mercado de varejo, a gente está vendo o setor, ele está muito ruim e a gente está vendo que os resultados da companhia também estão bem aquém
do plano de reestruturação e crescimento que o novo CEO tinha, né, desenhado há um ano atrás, né? E, ó, o endividamento ele vem aumentando, né? Eles conseguiram dar uma diminuída, principalmente por causa de follow-on, né? Então, no segundo trimestre de 22, eles estavam com uma dívida bruta de 6 bilhões e 200, agora está 5 bilhões e 200. Mas essa dívida está cara, como a gente está vendo ali no resultado financeiro. Qual que é a ideia da empresa? A ideia da empresa é conseguir, com esses 620 milhões, dar uma aliviada aqui na dívida líquida, apesar que a relação dívida líquida sobre EBITDA está bem controlada porque a empresa está com caixa líquido. Beleza, então, ó, como a empresa está com caixa líquido, a relação dívida líquida sobre EBITDA aqui, ela está bem controlada, né? Perfeito. Qual que é o grande problema aqui da Casas Bahia, então? O grande problema é que esse caixa líquido ele está vindo de algumas operações aqui que mostram que a empresa não está tão saudável em termos operacionais. Vamos pegar a primeira coisa que assusta no balanço aqui da Casas Bahia. Primeiro, vamos lá. Ativos circulantes no dia 30 de 6 de 2023, 14 bilhões 151. Passivos circulantes, ou seja, o que você tem que pagar em até 12 meses, 17 bilhões 827. Já perceberam que a empresa tem menos ativos para converter em dinheiro para cobrir as suas obrigações nos próximos 12 meses. Então, índice de liquidez corrente menor do que 1. Essa é a primeira coisa. Qual que é a segunda coisa? Uma das coisas que eu gosto de ver aqui, ó, é a posição de recebíveis da empresa de cartão de crédito. Por quê? Porque, ó, lá no dia 30 de 6 de 2022, a empresa tinha 2 bilhões 124 para receber de operações a prazo no cartão de crédito. Quanto que ela tem agora? 972. O que isso significa? Ou ela passou a maior parte das vendas em carnê, não aconteceu isso, ou ela fez antecipação de recebíveis. Ou seja, para conseguir ter dinheiro para rodar a operação, né, para facilitar ali o capital de giro da companhia, ela teve que fazer antecipação de recebível, o que obviamente vai ter um custo financeiro, como a gente viu que aumentou mais de 60%. Então a empresa hoje, para conseguir financiar o seu capital de giro, está usando bastante antecipação de recebível. Esse é um dos problemas. Outro problema interessante é esse daqui, ó. Carnês, financiamento ao consumidor. Eles têm 4 bilhões 700 para receber de carnê. Beleza, né? As vendas parceladas que eles mesmos operam com a sua operação financeira. No entanto, toda vez que você tem uma operação financeira, você tem duas pontas. Você tem a ponta do recebimento e a ponta que você eventualmente precisa pagar, né? Que é o passivo. Quando você pega o passivo dos carnês, ele está em 4 bilhões 879. Acho que vocês perceberam qual que é o problema, né? Você precisa pagar 4 bilhões e 879 com uma expectativa de receber 4 bilhões e 700. 4 bilhões e 700 é menor do que 4 bilhões e 800. Então, o que eles têm que receber dos carnês é menor um pouquinho do que eles têm que, né, pagar nas obrigações com os carnês. E essa posição, ela não era dessa forma aqui no dia 30 de 6 de 2022. Então, no dia 30 de 6 de 2022, eles tinham para receber de carnê 4 bilhões e 800 e eles tinham aqui para pagar 4 bilhões e 700. Então, inverteu a situação. Por que isso acontece, Renato? Índice de inadimplência. As pessoas param de pagar as parcelas do carnê, eventualmente você vai ter uma expectativa de recebimento menor. Por consequência, você tem um recebimento menor do que as suas obrigações. Então, vocês viram que tem uma composição interessante aqui no balanço da empresa, índice de liquidez corrente menor do que 1 e também a possibilidade ou potencial de recebimento das operações de carnê que financiam boa parte das vendas, tá com um índice de inadimplência alto, tá com uma posição de ativos menor do que passivo, tá? Outra coisa que é interessante aqui, para a gente ver a saúde e a perspectiva do negócio para frente, geração de caixa operacional. Então vamos lá. No dia 30 de 6 de 2023, ele conseguiu aqui ter uma geração de caixa operacional de 2 bilhões. Aí você fala assim, pô, então isso é legal. A operação, mesmo com uma operação deficitária, está conseguindo gerar caixa, certo? Mas como eu falei para vocês, desses 2 bilhões e 42, você analisa aqui, ó, só de contas a receber aqui, ó, eles conseguiram ter um fluxo positivo de 2 bilhões via antecipação de recebível. Então ela só está conseguindo gerar caixa por meio de antecipação de recebível. Qual que é o problema? É que uma hora os recebíveis eles terminam. A partir do momento que você antecipa 100% dos seus recebíveis, você já não tem mais esse artifício para conseguir gerar caixa operacional. Em termos de atividade de investimento, a empresa simplesmente parou de investir. Então o CAPEX aqui ficou só em 351 milhões, mas era o dobro do ano anterior. Então o fluxo de caixa das atividades de investimento foi baixo. 351. Por quê? Porque
porque ela precisa ter uma sobra de caixa para conseguir diminuir a posição de dívida que a empresa tem. Então, ó, só de fluxo de caixa das atividades de financiamento foi negativo 2 bilhões e 800, o que fez a posição de caixa da companhia cair de 2 bilhões e 19 para 870, ou seja, uma variação negativa aqui de 1 bilhão 145. Ou seja, a operação ela não está conseguindo gerar caixa sustentável, ou seja, não via antecipação de recebível, está com um nível de endividamento relativamente alto e está precisando de dinheiro para conseguir acertar essa operação. Então, o que ela fez? O follow-on. Beleza. E aí vai ser interessante, porque vai entrar mais dinheiro no caixa, sem mudar a posição de endividamento bruto da companhia. Ela vai ficar com uma posição de caixa líquido um pouco maior. Vai dar tempo para ela conseguir reestruturar a operação. Mas ninguém está acreditando que havia, dado esse histórico que eu contei para vocês, vai conseguir reverter esse resultado. Tanto é que saiu uma notícia no dia 15 de 9 de 2023, ou seja, né, essa semana. No valor econômico, tá aqui, ó. Depois de follow-on, posição alugada aumenta em ações da Casa Bahia. O que isso significa? Significa que tá todo mundo apostando que as ações vão cair ainda mais, né? Então você faz uma posição short para você conseguir se beneficiar com a queda da ação e ganhar dinheiro. Então quando tem muita gente apostando contra a ação, quer dizer que todo mundo fez essa análise que eu fiz e está achando que nos próximos meses não vai ter muita saída aqui ou um potencial de reviravolta, no caso Casas Bahia, né? Bom, isso daqui a gente vê que teve uma destruição. Qual que é o resultado de tudo isso, né? A destruição no valor das ações. Só para vocês terem uma ideia, lá no dia 1º de agosto de 2020, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 20,50. Agora está em 76 centavos, ou seja, próximo dos 80 centavos, que foi o valor da oferta. E eu acredito que esse valor vai ficar aí em torno de uns 80 centavos até sair as opções de compra, né, de quem entrou no follow-on, como a gente viu na notícia, né? E só para vocês verem o pessimismo do mercado, eu peguei aqui alguns múltiplos que mostram que tá todo mundo apostando contra a empresa. Então, ó, preço por livro aqui, que para quem está vendo no YouTube e no Spotify, basicamente é o valor de mercado em relação ao valor contábil do patrimônio líquido. Está em 0,4, ou seja, o valor contábil do patrimônio líquido está muito maior do que o valor, né, intrínseco aqui do equity para mercado, que a gente chama de market capitalization. 0,4, pessoal, 0,4. O valor da empresa, Enterprise Value, sobre receita dos últimos 12 meses está em 0,44. Ela vale 44% das suas vendas nos últimos 12 meses. Ou seja, o mercado está achando que essa ação não vai ter nenhuma perspectiva de, né, retomar ali os valores do passado. Só para vocês compararem aqui com uma outra empresa que também está passando por dificuldade, Magazine Luiza tem um price to book value aqui de 1,66, ou seja, o valor contábil ele é menor do que o valor intrínseco aqui do equity da companhia, o market capitalization. Então, ó, market capitalization sobre valor contábil 1,66, era 0,4 ali da Casas Bahia. E Enterprise Value sobre Revenue está em 0,67, era 0,4 também da Casas Bahia. Ou seja, múltiplos muito menores em relação a uma empresa que também está passando por dificuldade, que é a Magazine Luiza. Então o mercado está apostando contra, e com essa opção aí durando 12 meses em 0,8 reais aí por ação, eventualmente a ação não vai ficar andando muito nesses próximos 12 meses em relação a esse patamar. Vamos ver o que vai acontecer. Renato Franklin aí tem uma bela de uma bucha para resolver. Vamos ver qual que é o coelho da cartola que ele vai tirar para conseguir mudar um pouco dessa situação da empresa. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.